dois grandes santos da igreja. Um santo que não é canonizado, mas um dia vai ser, se Deus quiser. Foi o maior teólogo da igreja antiga, né? Mas foi muito caluniado, caluniado injustamente e terminou não sendo canonizado. Mas um dia ainda vai ser canonizado e feito doutor da igreja. É Orígenes. E ele tem uma frase preciosa: se rezas de verdade, és teólogo. Teólogo não é aquele que estuda sobre Deus, ou aquele que fala sobre Deus. Teólogo é primeiramente aquele que reza, porque só na oração a gente penetra no mistério de Deus. E a outra frase é de uma doutora da igreja, Santa Teresa: que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. Sem oração, o exegeta se torna descrente. Sem oração, o teólogo fala do que não sabe. Sem oração, a pastoral de vocês não passa de marketing ou ativismo. Só na oração a gente saboreia as coisas de Deus, para depois vê-las na vida, vê-las na Escritura, vê-las no irmão, vê-las na realidade. Nunca acreditem em quem chegar para vocês dizendo assim: minha atividade é minha oração. É mentira. A atividade só é oração se primeiro você rezou, para fazer da sua atividade um culto de louvor ao Pai pelo Filho no Espírito. Sem a oração, a atividade é ativismo, é busca de você. Você vai fazendo, dizendo é para a glória de Deus, mas não é. Vai fazendo do seu jeito, na sua medida, de acordo com o seu ritmo, que nem sempre é o de Deus. Então é na oração. Pode olhar, na oração a gente conhece Jesus. Na oração a gente saboreia as coisas do céu. Tertuliano, esse é teólogo, mas nunca vai ser canonizado, né? Tertuliano dizia, de modo muito bonito, muito forte: escutem só, os peixes nadam. Então é característica do peixe, se é peixe tem que nadar. É o que faz o peixe ser peixe. Os peixes nadam, as aves voam, os homens rezam. Se fosse uma pessoa de hoje, diria: os homens pensam. Não. A maior dignidade do homem não é pensar. A maior dignidade do homem, o que faz o homem ser homem, é que ele é o único ser capaz de levantar os olhos para os céus e abrir-se para Deus. A essência do ser humano não é nem a consciência nem a liberdade. A essência do ser humano é a capacidade de comunhão com Deus. Aquilo que diz o catecismo: o homem é capaz de Deus, capax Dei. É para que o homem seja capaz de amizade com Ele, que Ele nos criou conscientes e livres. Deus não nos criou conscientes para qualquer coisa. Nos criou conscientes para que tenhamos consciência da gente e dele. Deus não nos criou livres para a gente escolher entre um picolé de coco e um de maçã, entre ser médico e ser advogado. Deus nos criou livres para que a gente possa dizer um sim total a Ele. Agora, essa liberdade, esse sim ou esse não, vão se manifestar nas escolhas particulares da vida. Mas a nossa maior dignidade é a comunhão com Deus. Mais Deus, mais homem. Menos Deus, menos homem. E quando o homem exclui Deus totalmente, ele vira um bicho, o mais perigoso e perverso que existe. O único bicho que é capaz de matar por prazer. O único bicho que é capaz de matar sem precisar sobreviver. Mata por matar, por pura ganância. O homem é o bicho, o homem sem Deus é o bicho mais nocivo e mais perigoso que jamais existiu. Pode olhar o que o homem já fez de ruim nesse mundo, quando ele não tem Deus por medida.
São Cirilo de Alexandria tem um poema muito bonito para Cristo, e ele começa chamando o Cristo com uma expressão esquisita. Começa assim: freio de indômitos potrinhos. Os potros somos nós, potros selvagens, bravos. Quem coloca cabresto na gente é Cristo. Quando a gente se abre para Cristo, a gente conhece nossos limites. Quando a gente se abre para Cristo, Ele é o critério da nossa vida. É Ele quem diz o limite do homem e a grandeza do homem, o certo do homem e o errado do homem. Então, mais Cristo na vida de vocês, mais vocês serão vocês. Aquela história que eu venho dizendo desde o começo. E digo, meus filhos, porque é uma convicção de vida, não é? Com 47 anos, claro, não tenho a experiência de quem tem 70, mas já tenho a experiência de vida. E a gente vai vendo, o maior inimigo da gente é a gente, não tenho dúvida. Quem mais atrapalha a gente na vida não é o colega, não é o bispo, não é o reitor, não. Quem mais atrapalha a gente é a gente, que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser Deus, que se prende a gente mesmo. Quanto mais eu for livre de mim, para me encontrar em Cristo, eu serei eu mesmo. Eu serei feliz, sereno, livre e libertador. Nunca confie nos libertadores que não são livres de si mesmos. Existe uma frase naquele livro O Silêncio de Maria, uma frase do Frei Inácio Larrañaga. O Frei Inácio fez muito bem a minha vida com os livros dele. E tem uma frase que sempre me encantou desde quando eu li a primeira vez. Ele, numa oração que tem no início, ele diz a Nossa Senhora: és Senhora de ti mesma, antes de seres Nossa Senhora. Isso mesmo, Senhora de ti mesma, livre, ali de pé ao pé da cruz, antes de ser Nossa Senhora. Duvidem dos libertadores que não são livres. Duvidem dos que gritam por justiça e não são justos, porque não passa de embalagem falsa, de produto falsificado. Bom, mas não é esse o tema dessa meditação. Vamos voltar para Jesus Cristo. Eu já lhes disse que Jesus é o único Salvador. Eu já lhes disse que Jesus é nossa única esperança. Eu já lhes disse em que sentido a gente tem que entender que Jesus é o Salvador universal. Já disse que é verdade o esquema da cristologia cósmica. Em certo sentido, ele já está em tudo desde o princípio. É verdade o esquema da cristologia antropológica. Cristo está no desejo de cada homem. É verdade o esquema da cristologia historicista. É verdade que Cristo já está em toda a história. Mas também disse que tudo isso é ambíguo, é até errôneo, se eu não completar com o quarto esquema. Cristo é a novidade inesperada que o Pai nos deu. Como dizia Santo Irineu, ele trouxe toda a novidade, trazendo-se a si mesmo. Lembre que eu lhes disse, não é garantido que cada um de nós vai terminar em Cristo. A gente pode terminar no inferno. Não é garantido, que o homem encontre Cristo. Nós somos ambíguos. A gente só encontra Cristo se a gente se converter. Nunca esqueçam disso. Nunca. Eu disse ontem e vou repetir para vocês ficarem com isso na cabeça. Se possível, a vida toda. A primeira palavra de Cristo não é essa: eu cheguei, vocês estavam me esperando, eu cheguei, que beleza. E os judeus com bandeirinha recebendo. Não. Jesus desmantelou as expectativas dos judeus. Jesus não responde às nossas perguntas. Muda o nosso modo de perguntar. Jesus não é o Messias de encomenda. A primeira palavra de Jesus é: convertei-vos. Nós somos assim, temos saudade dele, mas quando ele vem, nos desmantela todo. Porque ele não é simplesmente na nossa medida. Não é o Deus de encomenda. Não é o Deus que satisfaz os meus desejos, mas o Deus que me liberta dos meus desejos e muda e corrige os meus desejos. Nunca esqueçam isso na vida. Às vezes vocês vão dobrar o joelho, ralar o joelho, chorar e pedir: Senhor, dá-me isso.
pedem com todo o coração e com toda a verdade, e o Senhor não dá. Pronto, perdi a fé. Perdeu a fé porque não sabe caminhar com Deus. Quando Santo Agostinho dizia na carta dele à Proba, a oração não é para instruir Deus, mas para corrigir o homem. De tanto pedir, de pedir com tanta insistência, eu vou me jogando nos braços de Deus, eu vou aprendendo que dependo de Deus, e vou aprendendo a dizer, faça-se a tua vontade. E depois de tanto pedir e chorar, se não sair como eu pedi, eu já estou pronto de tanto rezar para dizer, Senhor, eu rezei tanto, tu fizeste como eu não esperava, agora eu sei que tu fizeste como tu querias, bendito sejas tu. Mas se eu não rezar, eu não aprenderei isso. É na oração, é na oração. Quando as Brigadas Vermelhas, comunistas italianas, sequestraram Aldo Moro, primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro era amigo íntimo, querido de Paulo VI, querido. E as Brigadas Vermelhas ficaram remanchando com esse primeiro-ministro preso. Sofrimento para a Itália toda. O Papa pediu a libertação dele. E as Brigadas Vermelhas mataram Aldo Moro. E Paulo VI fez questão de celebrar a missa pela alma dele. Eu não me esqueço nunca, tem isso gravado no YouTube, né, na internet. A palavra de Paulo VI para Deus. Impressionante. Senhor, tu não quiseste escutar nossos pedidos por Aldo Moro. Que coisa. Tu não quiseste. Este homem bom, este homem reto, este homem tão humano e tão piedoso, quase uma queixa, um lamento, mas submisso, manso, humilde, abandonado. Rezar não leva a isso. Quem reza se salva. Quem reza conhece a Deus. Quem reza aprende a ver com os olhos de Deus e a pulsar o coração com o coração de Deus. Meus filhos, olhe, crer não é fácil não. Não é não. Vocês vão ver. Crer de verdade é lutar com Deus a vida todinha e ser vencido por Ele. Bom, mas Jesus, né? Jesus é o rosto de Deus, o carinho de Deus, o abraço de Deus no nosso meio. Jesus é Deus. E nessa manhã o que eu queria era contemplar com vocês o Jesus histórico, tomando o Evangelho. Agora eu vou citar muito o Evangelho, né? Eu quero descobrir com vocês, olhando Jesus, a relação dele com o Pai. Olha, se vocês perguntassem a Jesus de Nazaré, isso os exegetas todinhos dizem, Jesus de Nazaré, quem és tu? Ele responderia com uma palavra, eu sou o Filho. Toda a vida de Jesus, todo o amor de Jesus, todo o sonho de Jesus, os planos de Jesus, o afeto de Jesus, tudo foi para o Pai. O Pai era a paixão de Jesus. Então eu queria agora, nessa manhã, nessa primeira meditação, mostrar isso no Evangelho, como Jesus só teve uma paixão na vida, o Pai. Como Jesus foi todo para o Pai. Meus filhos, quando a gente tem um eixo assim na vida, a gente arruma a vida. Quando a gente tem um eixo na vida, a gente é livre. Jesus foi assim. Por que Jesus nunca casou? Não é que desvalorizasse o casamento, o amor humano. É porque não havia mais lugar para ele no coração, para esse tipo de amor. De tal modo ele era todo do Pai. Todo. Então escutem. Vejam, não é? Como já na encarnação, a Escritura nos indica os sentimentos do coração de Cristo. Porque não sei se vocês já observaram, Jesus entrou no mundo e saiu do mundo rezando. Jesus entrou no mundo e saiu do mundo perdidão no Pai, apaixonado pelo Pai. A carta aos Hebreus diz o que Jesus rezou, o que o Filho Eterno rezou quando entrou no mundo. Está lá.
em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7.